Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: Universidade Federal de Santa Maria abre investigação após alunas denunciarem casos de assédio sexual no curso de odontologia. Farmácia de manipulação na área central da cidade foi multada e fechada. A empresa atuava sem licença sanitária, apresentava precárias condições estruturais e más condições de higiene. O governo do estado deve atualizar o plano de enfrentamento à estiagem. Integrantes da facção criminosa são presos em operação contra estelionato. As investigações de estelionato começaram após um casal levar um golpe de aproximadamente R$60 mil. E veja também: em Faxinal do Soturno, um incêndio de grandes proporções queimou uma área de mata. Foram mais de 9 horas de combate ao fogo. E ainda: vazamentos de água em Santa Maria durante o período de estiagem causam indignação na comunidade. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. Em meio à estiagem, casos de vazamento de água estão preocupando a comunidade. Isso porque, nos últimos 2 meses, pelo menos 7 casos envolvendo vazamentos foram identificados em Santa Maria. A reportagem é de Laura Gomes. Santa Maria está convivendo com 2 realidades distintas nos últimos meses. Enquanto cerca de 1.000 famílias sofrem com o desabastecimento devido à estiagem, por outro lado, cenas de vazamento de água potável tornaram-se cada vez mais frequentes nos espaços da cidade. Moradores relatam que há pelo menos um mês, esse vazamento na esquina entre as ruas Rio Branco e Pernambuco, no bairro Pinheiro Machado, está sem solução. O autônomo Leandro Marques, por exemplo, se preocupa com esse desperdício de água durante um período de estiagem. E a gente vem lutando, ainda mais que Santa Maria decretou situação de emergência devido à estiagem. E aí a gente não entende o porquê não resolver aquela situação. Porque tem moradores que já fizeram protocolos de 48 horas. Quantos protocolos já fizeram? Quantas horas já passaram dessas 48 horas? Nenhum momento a Corsã teve nesse local. Eu, particularmente, nunca vi. Vi comentário dos moradores que a Corsã ali naquele local nunca tiveram. Nós, cidadão, já chegamos a uma conclusão, que nós vamos ter que pegar uma pá e abrir aquilo ali. Além deste, entre dezembro e janeiro, outros 7 casos de vazamento foram identificados em Santa Maria, nos bairros Medianeira, Camobi, Centro e Tancredo Neves. Destes, 5 foram solucionados, sendo que apenas um teve resposta imediata da Corsã. Os outros 4 problemas demoraram dias e até mesmo anos para serem resolvidos. Então nós precisamos sempre trabalhar em cima de prioridades e de prazos, né? A gente tem prazos de atendimento, as prioridades elas se dão sempre pelo desabastecimento, ou seja, se nós tivermos imóveis desabastecidos, essas ocorrências elas serão atendidas com uma prioridade máxima, né? O que a gente busca fazer, quando eu falei nas ações, né, de redução, tanto de redução de perdas quanto em tempo de atendimento, é reduzir isso para o tempo mínimo de atendimento, né? Quando a pessoa liga lá para o nosso 0800 e ela faz uma informação: estou com vazamento no meu quadro. Se ela não informar que está desabastecido, aquele serviço ele tem um prazo de atendimento que é até de 48 horas, e a gente vai executar o serviço dentro desse período que foi programado. Se a pessoa faz a informação que realmente existe um vazamento do quadro, porém existe um desabastecimento no imóvel, esse tempo ele se reduz. A gestora da Corsã ainda informou que os 2 casos não resolvidos, nos bairros Pinheiro Machado e Tancredo Neves, já estão no cronograma de atendimento da empresa.
E falando em vazamento, a Corsã trabalhou no dia de hoje no conserto de uma tubulação que rompeu ainda na madrugada na Avenida Dores, em frente ao Royal Plaza Shopping. O vazamento estava infiltrando o subsolo do shopping e atingiu o bairro Nossa Senhora de Lourdes e parte do bairro Nonoai. Devido ao rompimento, as máquinas que trabalhavam no conserto, o trânsito no local ficou lento. Em Faxinal do Soturno, um incêndio de grandes proporções iniciou ontem em uma área de mata e, devido ao clima seco, o fogo persistiu até a manhã desta quinta-feira. Bombeiros militares e bombeiros voluntários se unem para combater foco de incêndio em vegetação na 4ª colônia. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no município de Faxinal do Soturno na tarde desta última quarta-feira. O fogo consumiu uma área de mata que fica entre as comunidades de Vila Jardim e Vila Medianeira, no perímetro urbano do município. O local é de difícil acesso e o combate às chamas foram realizados também com abafadores. Atuaram na ocorrência os bombeiros voluntários de Faxinal do Soturno, os bombeiros voluntários de Nova Palma e o 4º pelotão de bombeiros militares de Restinga Seca, além de populares que auxiliaram na ocorrência. O chamado para os bombeiros deu-se por volta das 14h30 de ontem e o trabalho no combate às chamas foi até às 3h desta madrugada. Mas, porém, segundo o comando dos bombeiros voluntários de Faxinal do Soturno, o incêndio retornou na manhã desta quinta-feira e eles tiveram que voltar ao local para combater novamente as chamas. Ainda estão atuando no local nesta manhã de quinta-feira os bombeiros voluntários de Faxinal do Soturno, juntamente com os bombeiros voluntários de Nova Palma. E em meio ao combate às chamas, uma cena chamou a atenção, momento em que um bombeiro voluntário para as suas atividades para hidratar um lagarto que estava com as patas queimadas e agonizando em meio às chamas. Olha o estado que está o couro do bichinho nesse fogo, bichinho sofrendo, pedindo água. Que judiaria, gente. Pelo amor de Deus. Conversamos com o comandante dos bombeiros voluntários lá do município de Faxinal do Soturno, o José, que nos traz mais informações do que teria ocasionado essas chamas. A suspeita é de que foi incêndio criminoso. Parece que tinha uma gurizada lá, zanzando por lá e achou de boa botar fogo. Nós paramos ontem, cara, era 3h da manhã. Nós estávamos em 7, 8 bombeiros dos nossos aqui que fomos no hospital fazer nebulização. Estava nós, bombeiro de Agudo, bombeiro de Nova Palma e os militares de Restinga Seca. E ontem nós paramos, era 3h da manhã, agora reiniciou. E agora de manhã veio um pedido de uma ocorrência no fogo numa marcenaria barato. Aí nós estamos até averiguando a informação para dar o combate nessa marcenaria lá também. Eu conversei agora há pouco com um morador que inclusive nos mandou algumas imagens deste incêndio e ele comentou que teve uma pancada de chuva no meio da tarde ali na região e que o fogo foi realmente cessado, mas que o cheiro é muito forte por causa do cheiro da fumaça. E 2 suspeitos de 22 e 25 anos, integrantes de uma facção criminosa, foram presos na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Civil em Santa Maria. A operação foi denominada de A Queda e visava o combate a crimes de estelionato. Os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão, 4 deles na Vila Brenner e 1 na Vila Caturrita. Foram apreendidos 4 veículos, além de crack, cocaína, documentos, jogos de rodas de liga leve e telefones celulares. Os 2 suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os presos, os veículos e as apreensões também foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e os suspeitos encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria. Conforme a delegada Alessandra Padula, que coordenou a operação, as investigações de estelionato começaram após um casal levar um golpe de aproximadamente R$60 mil. Os policiais começaram a investigar e chegaram até os locais que seriam usados pelos suspeitos. A delegada também informou que os bens materiais apreendidos podem servir para ressarcir o prejuízo das vítimas no golpe, mas isso vai depender da justiça. Os veículos apreendidos somam mais de R$150 mil.
3 jovens de 19, 20 e 21 anos foram presos e 2 adolescentes de 16 e 17 anos apreendidos por tráfico de drogas em Santa Maria. Ontem, por volta das 8h30 da noite, na rua Major Duarte, os policiais receberam uma denúncia anônima de que o local havia uma movimentação estranha. Ao todo, foram apreendidos aparelhos celulares, 157 pontos de LSD, embalagem com substância sintética, comprimidos de MD, 178 comprimidos de êxtase e embalagens de cocaína, maconha, 22 gramas de cogumelo, frascos de lança-perfume, balança de precisão. Nós estamos acompanhando então a foto dessa divulgação com as apreensões e uma caderneta com anotações dos valores de compra e venda. Os jovens foram presos e os adolescentes encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. E depois de ser fiscalizada pela Superintendência de Vigilância Sanitária de Saúde de Santa Maria, uma farmácia de manipulação na área central foi multada e fechada. A empresa atuava sem licença sanitária, apresentava precárias condições estruturais e más condições de higiene. Utilizava, além disso, matérias-primas sem o registro da Anvisa e sem procedência comprovada, armazenando também venda de produtos com validade expirada, entre outros problemas. Depois de 3 meses interditado, o estabelecimento, que não teve o nome divulgado, está em funcionamento novamente. A farmácia se comprometeu à correção de todas as irregularidades. Pagou uma multa administrativa de cerca de R$7 mil após o período de interdição. Pela primeira vez, o orçamento municipal deste ano ultrapassou R$1,2 bilhão e uma fatia dessas cifras foi reservada às emendas impositivas dos vereadores. Foram 308 ao total, somando 10 milhões. A reportagem é de Ariane Lima. Antes de 2022 acabar, a Câmara de Vereadores de Santa Maria aprovou a aplicação de recursos públicos para 2023 e, consequentemente, a destinação de verba para serviços e ações a partir de emendas. Para este ano, os 21 vereadores apresentaram 311 emendas impositivas. 3 acabaram sendo retiradas pelos próprios autores, mas o restante das destinações somam mais de 10 milhões. Esses recursos devem contemplar 57 instituições aqui de Santa Maria. O Centro de Apoio à Criança com Câncer, no bairro Camobi, é uma das entidades agraciadas com emendas impositivas neste ano. Os repasses serão de, ao todo, R$ 62.252,50. Além da revitalização da pracinha, das grades e muretas e do espaço do refeitório, o valor será usado na compra de capas de colchão, na pintura de 7 dormitórios e na restauração da escada de madeira que dá acesso ao segundo pavimento. Para a assistente social do centro, Adriana de Fátima Possobon, as emendas são mais uma via de captação de recursos para as instituições. Nós vivemos de doações, então todo recurso, todo edital, todo meio de conseguirmos mais doações e valores para serem utilizados na nossa casa é de extrema importância. Então é uma ajuda bem-vinda, né? E vem sempre em boa hora, porque as instituições precisam desses valores, né, justamente para serem aplicados no bem-estar e na qualidade de vida dos nossos atendidos. Conforme a lista, que também é composta por outras instituições beneficentes, entidades religiosas, esportivas e tradicionalistas, a Secretaria Municipal de Saúde lidera o ranking com a maior verba. São mais de R$ 2.700.000, o que equivale a 26,64% do valor deste ano. Isso se deve ao fato de que 50% dos valores das emendas impositivas têm obrigatoriamente que serem destinadas para ações de serviços públicos de saúde. Em seguida, vem a Associação Franciscana de Assistência à Saúde, representando o Hospital Casa de Saúde, e a Secretaria Municipal da Educação. Entre instituições, o Lar das Vovozinhas e a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Santa Maria foram os que receberam mais recursos. E desde março do ano passado, a Igreja Nossa Senhora das Dores passa por reformas na parte externa. Agora, o trabalho já está quase finalizado e a restauração deve ser concluída até fevereiro. Os últimos serviços estão sendo feitos na torre e também na pranchada de sustentação dos sinos, que vai ser substituída para dar mais segurança.
A reforma do local era um sonho antigo dos responsáveis pela estrutura, que já tem 85 anos. Foram investidos cerca de R$1 milhão nas obras e o valor foi levantado com ações de arrecadação e através de doações espontâneas da comunidade e dos paroquianos. E a seguir aqui no JD nós vamos falar sobre saúde mental, já que o mês de janeiro é dedicado à conscientização e busca chamar atenção para o tema na vida das pessoas. O JD faz agora o intervalo e nós vamos acompanhar este finalzinho de tarde de quinta-feira aqui na nossa cidade. Imagens ao vivo do Morro das Antenas. Agora 6h19, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Na hora de descartar o seu lixo, selecione cada tipo de material. Não misture recicláveis com orgânicos, como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Procure ter 2 lixeiras em casa, uma para resíduos orgânicos e outra para recicláveis. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Não molhe o material que é reciclável. Isso inviabiliza o seu reaproveitamento. Papéis podem ser dobrados, mas não amassados. Lave as embalagens, como latas, garrafas e frascos de vidros e plástico, antes de mandar para a coleta seletiva. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Práticas Sustentáveis é uma campanha do Diário e Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E esse mês é o Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre os cuidados à saúde mental. O slogan do movimento deste ano é "A vida pede equilíbrio". E para falar sobre o assunto, eu recebo a líder do grupo de pesquisa sobre cuidado em saúde mental e formação em saúde da UFSM e também professora do curso de enfermagem, Daiana Siqueira. Daiana, seja muito bem-vinda e eu acho importante a gente já começar conversando, né? Dizendo o que é essa campanha Janeiro Branco, qual a importância de falarmos sobre saúde mental. Boa noite para você. Boa noite, obrigada pelo convite. É muito importante ter esse espaço para falarmos de assunto tão importante como a saúde mental. Daiana, então, o que vai ser esse Janeiro Branco, né? E qual a importância de estarmos falando sobre o assunto? A importância, então, do Janeiro Branco é essa conscientização e informação à população
a respeito da necessidade de estar falando sobre atenção à saúde mental, sobre o cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde mental e com a saúde mental das pessoas que estão próximas a nós. Daiana, você acredita que o tema, né, saúde mental, há muitos anos atrás era tratado com um pouco de vergonha, era um tabu? Você acha que mudou um pouco mais o comportamento das pessoas diante da preocupação com a saúde mental? Sim, acredito que mudou bastante. Ainda é um tabu falar de saúde mental, é um tabu ainda as pessoas perceber quando a sua saúde mental não está boa, quando precisa de alguma ajuda, algum serviço profissional. Porém, né, devido a essas campanhas que nós temos, que estão cada vez mais em alta, devido à importância que a mídia traz para essa temática, estamos falando mais, as pessoas estão se preocupando mais com a sua saúde. Então, o Janeiro Branco é muito importante nesse sentido. Essa campanha, então, foi idealizada em 2014, né, por um professor e psicólogo, o Leonardo Abraão, e desde então vem tomando força, vem sendo compartilhada por diversas esferas, instituições de saúde também, da educação, para tentar a importância desse mês, né, começando janeiro, primeiro mês do ano, né? Janeiro, onde a gente almeja e faz bastante reflexões sobre o ano todo, né? O que passou, o que não foi tão bom, para deixar para trás e iniciar, né, um novo ciclo, né? O ciclo se fechou e um novo inicia. Por isso a escolha desse mês, né? O mês de janeiro. E o branco, né, que reflete simbolicamente, né, a uma folha, alguma página em branco, onde eu vou poder escrever o que eu almejo, o que eu pretendo fazer de diferente na minha vida, quais são as perspectivas que eu tenho, levando em consideração a minha saúde mental. Perfeito. A gente pode linkar quais são os principais transtornos e síndromes que estão afetando as pessoas atualmente? Nós temos um índice bem alto, então, de ansiedade e depressão, né, que com a pandemia teve um aumento no primeiro ano de 25% desse índice. A depressão é onde nós temos os maiores números ainda. Dentro dos países da América, o Brasil está em segundo lugar, né, nesse quantitativo, e isso nos preocupa bastante, porque a partir da depressão, né, pode desencadear vários fatores, dentre eles, né, o suicídio. Mas nós temos outros transtornos, né? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, que também são outros transtornos, assim como o transtorno bipolar também. Você falou agora da pandemia, né, Daiana, e a gente tem casos de muitas crianças e adolescentes que estão desenvolvendo essa ansiedade de uma maneira mais precoce. A gente precisa ter uma atenção melhor para essas crianças e adolescentes? Com certeza, esse número foi bem significativo, né? Nas crianças e adolescentes, a gente visualiza isso muito. As escolas já estão visualizando e a gente tem recebido assim, alguns convites para fazer ações na escola, enfim, de promover a saúde mental e essa prevenção também. Esse ano que passou, nós fomos até algumas escolas para estar realizando esse trabalho mais de perto com as crianças e adolescentes. Então, com certeza, a gente vê esse aumento, sim. Agora, em que momento se faz a identificação realmente? Se tem os sintomas, como identificar que a saúde mental não está indo bem e que é o momento de realmente procurar uma ajuda? Nós temos alguns sintomas, assim, alguns sinais que a gente visualiza, né, como alteração do sono, geralmente a insônia é um fator bem presente, alteração no apetite também, mudanças de comportamento, as pessoas acabam apresentando, como um isolamento social, um isolamento familiar também, são fatores assim, que a gente precisa prestar atenção. Ainda um rendimento baixo, né, do que é o esperado no trabalho, ou seja, também nos estudos, na faculdade, na escola, então um rendimento inferior do esperado. Atividades que te davam prazer não te dão mais prazer, tu não sente ânimo para estar desenvolvendo atividades que antigamente eram prazerosas. Então são alguns sinais aí que a gente
né, acende o sinal de alerta que precisamos procurar algum tipo de ajuda. E Dayana, esses sinais eles vêm todos juntos, porque algumas vezes as pessoas podem confundir a tristeza, que é normal, né? Em muitos casos as pessoas não estarem totalmente felizes o tempo inteiro, até impossível, né, ser feliz o tempo inteiro. Então tem aqueles períodos um pouco mais tristes, né, de um baixo astral que a gente fala. Ou está realmente entrando na depressão. Então, é preciso identificar mais de um sintoma diante de um problema de saúde mental? Isso, geralmente vem acompanhado por mais de um sintoma e é aquela tristeza que ela não vai passar, né? Uma tristeza que ela não é de acordo com o real. Não é uma tristeza que vai passar de uma hora, de um dia para o outro. Não, é uma tristeza mais profunda. É aquela angústia no peito que não passa, aquela dor no peito que as pessoas referem, é aquela insônia mais de um dia, durante 2, 3, vários dias. Então ele é muito mais intenso, né? Ele acaba prejudicando a vida da pessoa, seja ela familiar ou social e até mesmo no trabalho. Então ele já vai começar a trazer esses prejuízos. Você faz parte do grupo de pesquisa, né? Que deve ser um trabalho muito interessante. Eu gostaria de saber se tem alguns números referentes à nossa cidade, aqui a Santa Maria, se de repente as mulheres são mais propensas a problemas de saúde mental, ou os homens. Eu não sei se vocês têm essa avaliação. Sim, atualmente eu sou líder do grupo de pesquisa, né? Cuidar de saúde mental e formação em saúde. Nós temos algumas atividades de pesquisa e também de extensão, né, que a gente envolve a comunidade. Fizemos algumas ações dentro da universidade, fora da universidade, até fora da cidade a gente vem realizando. Então o que a gente percebe realmente é esse aumento nas crianças e adolescentes. Um dado que tem nos chamado bastante atenção é o aumento desse sofrimento psíquico também em estudantes universitários. Então a gente está percebendo esse aumento. As mulheres ainda, né, sofrem mais com depressão e transtornos de ansiedade, porém também os homens têm apresentado sim esse aumento também. Interessante. Dayana, para a gente encerrando o nosso bate-papo, existem alguns hábitos simples que podem fazer do dia a dia das pessoas um pouco mais fácil, até de prevenção para a saúde mental? Sim, temos sim. Eu posso trazer até o que a campanha, né, desse ano traz como importante, algumas dicas, né, para tornar o dia mais tranquilo, a vida mais leve, né? Pensar em fazer atividades que te deem prazer, conviver com pessoas que são felizes e que te tornam o teu dia mais alegre também. Então, manter boas relações, diminuir o uso das redes, né, sociais e sim a interação social com as pessoas, fazer uma leitura, se atualizar, conectar com a natureza também é um fator bem importante que a gente traz, conviver com pessoas alegres, que eu falei no começo, não se cobrar tanto, reconhecer os seus limites, isso é bem importante, principalmente quando a gente fala da população de estudantes que se cobram bastante. Então, reconhecer os seus limites e não buscar a perfeição. Não somos todos perfeitos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o que eu posso, né? O que é possível para mim dentro desse meu contexto. Então, buscar atividades, né, que me deem prazer, como um esporte, seja uma caminhada entre amigos, contato social, que é muito importante. Cuidar também, então, da saúde física e também da saúde financeira, que acaba influenciando muito na saúde mental. Então, ter esse autocontrole, saber, assim, em situações adversas, agir com calma, respirar, né, 1, 2 vezes, respirar fundo, para depois resolver algum problema que vir a ter. Então, é realmente isso, né, tentar manter esse equilíbrio que a vida está nos pedindo. E se não conseguir, procurar ajuda, né? Dayana, acho que é muito importante, como a gente falou no início ali da nossa entrevista, quebrar esse tabu, né? E procurar ajuda dos profissionais e das pessoas competentes. Alguma ação especial agora nesse Janeiro Branco? Alguma coisa na universidade? Você tem essa informação? Nós estamos como fim de semestre agora, a gente não tem tantos alunos ainda na universidade como nós tínhamos quando a gente fez a campanha do Setembro Amarelo, então a gente
divulgando mais nas redes sociais mesmo. Então, o grupo de pesquisa ele tem um Instagram e a gente começou a divulgar. Então, hoje já tem lá postagens sobre, né, o Janeiro Branco. Então, vai ter mais algumas para que a população consiga pensar no Janeiro Branco e fazer aí um ano, né, de 2023 muito bom, muito próspero para a sua saúde mental. Tá bem, então, Daiana Siqueira ao vivo conversando com a gente sobre o Janeiro Branco, de muita importância então para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, e falar da importância então de cuidar da saúde mental. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E nós seguimos aqui no JD porque no próximo bloco a Universidade Federal de Santa Maria abre investigação após alunas denunciarem casos de assédio sexual no curso de odontologia. O Jornal do Diário faz agora o intervalo e nós vamos acompanhar como que está a movimentação do trânsito. Neste momento, estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Medianeira com a Floriano Peixoto, trânsito fluindo normalmente ali naquela região e um fluxo intenso de carros. Agora são 6 horas e 34 minutos e nós vamos aproveitar para conferir um outro ponto aqui da nossa cidade. Estamos vendo imagens ao vivo da Medianeira também, mas agora com a Duque de Caxias, também movimento bastante intenso por ali. Nós vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Na hora de descartar o seu lixo, selecione cada tipo de material. Não misture recicláveis com orgânicos, como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Procure ter 2 lixeiras em casa, uma para resíduos orgânicos e outra para recicláveis. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Não molhe o material que é reciclável. Isso inviabiliza o seu reaproveitamento. Papéis podem ser dobrados, mas não amassados. Lave as embalagens, como latas, garrafas e frascos de vidros e plástico, antes de mandar para a coleta seletiva. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Práticas Sustentáveis é uma campanha do Diário e Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Jerônimo Tibuchi é o primeiro professor da UFSM a assumir uma posição nacional de representação das universidades federais no COGRAD. Em entrevista, o professor explicou o que muda na sua rotina a partir desta nova posição.
A partir deste ano, a Universidade Federal de Santa Maria terá contato direto com os ministros e com o governo federal através de Jerônimo Tibuchi, professor e pró-reitor de graduação da UFSM e agora eleito coordenador nacional do Colégio de Pró-Reitores de Graduação, o COGRAD. O colégio integra a ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais e de Ensino Superior, que é o órgão de representação das universidades federais com o governo. Os colégios eles representam tecnicamente as diversas áreas que compõem uma universidade, como o colégio de pró-reitores de graduação, dos pró-reitores de pós-graduação e pesquisa, de assuntos estudantis, de planejamento, de administração. Então, os colégios eles acabam trazendo informações importantíssimas para subsidiar a diretoria da ANDIFES, a presidência da ANDIFES, para que possa executar ações e fazer os seus pedidos junto ao Ministério da Educação, pleitear junto ao Conselho Nacional de Educação. Na posição, Tibuchi fará a interlocução das instituições com o governo federal, tratando com todos os reitores das universidades e institutos federais do país questões como ingresso, qualidade de avaliação dos cursos, normativas e ensino. Na rotina, o professor terá viagens quase mensais a Brasília, em reuniões para encaminhar as demandas de todas as instituições ao Ministério da Educação. Na graduação, nós temos discussões de formação de professores, ingressos, sistemas de ingresso, evasão, licenciaturas, né? Ou seja, a diferença que as licenciaturas têm, né? As peculiaridades que as licenciaturas, e a gente consegue, por ter essa atividade do dia a dia dentro das pró-reitorias, subsidiar a presidência da ANDIFES, a diretoria da ANDIFES, com essas informações para que elas possam pleitear mudanças de legislação junto à Secretaria de Regulação do MEC, junto à Secretaria de Educação Superior, modificar projetos, trazer recursos, né? Então, a gente subsidia tecnicamente e em termos de informações a diretoria da ANDIFES. A posição será ocupada por Tibuchi durante um ano, junto ao vice-coordenador Eduardo José Cesari, da Universidade Federal do Tocantins. A Universidade Federal de Santa Maria abriu uma investigação após alunas denunciarem casos de assédio sexual no curso de odontologia. Esse assunto é destaque no site do Diário e quem tem as informações é o Denzel Valiente. Olá para você que nos acompanha pela TV Diário e pela Rádio CBN. No Minuto Diário de hoje eu trago uma reportagem investigativa que ouviu 4 alunas do curso de odontologia da UFSM que denunciaram casos de assédio sexual que teriam sido praticados por pacientes e também por professores. Esse assunto começou a ganhar repercussão a partir de uma publicação do diretório acadêmico do curso que falava sobre casos de assédio sexual. Nós fomos atrás dessa história e ouvimos alunas, a coordenação da odontologia e a reitoria da universidade. A UFSM está investigando um desses casos de assédio e a reportagem completa com a fala de todas as partes você confere em diariosm.com.br, além de atualizações sobre esse assunto e muitas outras notícias. A lista divulgada pelo governo do Distrito Federal e que circula na imprensa nacional traz o nome de pelo menos 3 empresários da cidade detidos na capital federal devido aos ataques aos prédios dos 3 poderes no último domingo. Entre os presos está Ivete Maria Keller, de 57 anos. A santamarense chegou no domingo à noite em Brasília numa excursão que levou cerca de 40 pessoas. A filha de Ivete afirma estar preocupada com a situação. A nossa reportagem conversou com ela e ela assegura que a mãe participaria de atos pacíficos e não se envolveu nos ataques. Mesmo assim, os integrantes da excursão, que saiu aqui de Santa Maria, foram levados e detidos no ginásio da Polícia Federal. O último contato com a mãe foi por volta da 1 da manhã de terça-feira por celular. E depois disso, as ligações começaram a cair na caixa postal. Dos cerca de 40 passageiros do ônibus de Santa Maria, pelo menos 6 seguem presos em Brasília. São 2 homens e 4 mulheres. A família do empresário Eduardo Zeferino Engler, que também não está preso, não quis comentar a situação e informou que um advogado está cuidando do caso. Já a Tatiane Marques postou em uma rede social um vídeo criticando o tratamento desumano dentro do ginásio, onde está detida. Desde então, não fez mais nenhuma nova postagem.
O governo do estado confirmou durante a primeira reunião de 2023 no Fórum Permanente de Combate à Estiagem que vai realizar um plano atualizado de enfrentamento à estiagem. O projeto, ainda sem data definida, será apresentado ao governador Eduardo Leite pelos secretários estaduais que tratam do assunto. A informação foi dada pelo secretário da Casa Civil durante o encontro que teve a participação de outros representantes do governo e de entidades ligadas ao agro. No fórum, também foram debatidas propostas que amenizem os efeitos econômicos e sociais desencadeados pela falta de chuva no Rio Grande do Sul. Entre as proposições estão questões relacionadas ao pagamento do auxílio emergencial de R$1.000 para famílias de pequenos agricultores, construção de novas cisternas, recursos para manutenção e ampliação do número de caminhões-pipa para o abastecimento humano, financiamento com juros subsidiados e renegociação de dívidas, entre outros. Para esse momento que estamos passando agora, iniciativa, já são mais de 60 municípios em situação de emergência por causa da estiagem. Antecipamos, chamamos a reunião do fórum já para começar a discutir o que nós teremos de ação por parte do Estado em conjunto com as entidades do ponto de vista emergencial, de curto prazo. Mas isso não anula aquilo que nós discutimos em 2022. Discutimos que temos que ter um plano de longo prazo e teremos, por isso que nossa Secretaria de Agricultura hoje tem uma subsecretaria focada na irrigação, para que a gente consiga a longo prazo não passar por situações como estamos vendo agora. Então a gente tem todo um trabalho ainda a montar, continuar com o programa Avançar, que tem investimentos milionários na perfuração de poços, nas cisternas, armazenação de água através dos microaçudes, intensificar essa atuação por parte, mas também pensar na atuação estruturante. Isso o governador, sob a liderança do governador Eduardo Leite, ele já solicitou hoje também, antes da reunião do fórum, já solicitou que o grupo de secretários trouxesse todo esse planejamento para que a gente consiga e comece a palmilhar todo esse resultado para a sociedade gaúcha. O governo já vem lutando, já vem fazendo entregas nessa área. Começou a criar o programa Avançar, ousado, que há muito tempo não tinha um programa desses, especialmente para a área da agricultura, da pecuária, enfim, e de todos os portos. E esse programa Avançar andou bastante nos últimos meses do ano passado. Isto já minora o problema da estiagem, da falta de água para muita gente, mas é claro que nós temos que ir ainda mais longe. Por isso que o governo hoje assegurou que os recursos que não foram gastos no ano passado possam serem utilizados no orçamento para esse ano, para dar fim e cabo a todos os projetos do programa Avançar, não ficar pela metade do caminho. A nós compete agora acelerar esse processo, em acelerando, minorar os problemas angustiantes da falta de chuva. E no próximo bloco você vai ver que o Hemocentro Regional de Santa Maria está com estoque crítico e precisa de doadores de todos os tipos sanguíneos. O JD vai agora para mais um intervalo e nós vamos acompanhar a movimentação do trânsito em Santa Maria. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Medianeira com acampamento no centro da cidade. Agora são 6h46 e nós vamos aproveitar e conferir um outro trecho também. Desta vez, a Avenida Presidente Vargas com Floriano Peixoto, movimento muito tranquilo até naquela região. Isso porque muitos santamarenses estão de férias, as escolas, principalmente as particulares, também os alunos estão curtindo umas férias, então o movimento no trânsito fica mais tranquilo. Nós vamos agora para o intervalo e nós voltamos em instantes. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Na hora de descartar o seu lixo, selecione cada tipo de material. Não misture recicláveis com orgânicos, como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes. Procure ter 2 lixeiras em casa, uma para resíduos orgânicos e outra para recicláveis. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Não molhe o material que é reciclável. Isso inviabiliza o seu reaproveitamento. Papéis podem ser dobrados, mas não amassados. Lave as embalagens, como latas, garrafas e frascos de vidros e plástico, antes de mandar para a coleta seletiva. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Práticas Sustentáveis é uma campanha do Diário e Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O Hemocentro Regional de Santa Maria está com estoque crítico e precisa de doadores de todos os tipos sanguíneos. O gesto pode salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. É importante salientar que uma única doação pode ajudar a salvar até 4 vidas. A baixa das doações vem sendo observada desde o final do ano passado. Quem deseja doar sangue pode ir até o Hemocentro Regional de Santa Maria, na rua Alameda, Santiago do Chile, número 35, no bairro Nossa Senhora das Dores. O Hemocentro funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 horas da tarde e também no sábado, das 8 horas da manhã até o meio-dia. E agora nós vamos conferir as informações da previsão do tempo. A quinta-feira foi de tempo instável e também bem nublado aqui em Santa Maria, com ocorrência até de uma chuva isolada, bem típica do verão. Nos próximos dias vamos ter madrugadas bem abafadas, condição que se estende até aumentar no período da tarde com a presença do sol. Portanto, vem aí uma sequência de dias com o famoso mormaço, um calorão então vem pela frente. A chuva, pancadas de chuva permanece até domingo e nós vamos conferir detalhes então nas telas. Em Santa Maria, quinta-feira, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Na sexta-feira, máxima chegando aos 32. No sábado, mínima de 21 e máxima de 29. No domingo, a máxima chegando aos 35 graus. Vamos ver algumas cidades aqui da nossa região? Faxinal do Soturno, mínima de 23, máxima de 34. Cacequi, bastante quente na sexta-feira, máxima de 36. Em Ivorá, máxima de 33. E Dona Francisca, variando entre 23 e 36 graus. E você vai conferir agora o que foi notícia na edição do JD dessa quinta-feira. O dono da farmácia, que ficou 3 meses interditada, informou o fim das atividades e que vai fechar o estabelecimento. Após ter sido fiscalizada pela Superintendência de Vigilância Sanitária em Saúde, a farmácia na área central da cidade não será reaberta. Na tarde de hoje, o proprietário do estabelecimento informou que está se aposentando e que vai dar fim às atividades. O local atuou por um período sem licença sanitária, apresentava precárias condições estruturais, más condições de higiene e diversas outras irregularidades. Você viu também que teve ação da polícia, 2 suspeitos de 22 e 25 anos, integrantes de uma facção criminosa organizada, foram presos na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Civil em Santa Maria.
4 veículos e porções de drogas foram apreendidas. Os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão, 4 deles na Vila Brenner e 1 na Vila Caturrita. Foram apreendidos, então, os carros, além de crack e cocaína. A polícia também encontrou documentos, jogos de rodas de liga leve e telefones celulares. A Universidade Federal de Santa Maria abriu uma investigação após alunas denunciarem casos de assédio sexual no curso de odontologia. Uma aluna denunciou à instituição um caso de abuso sexual que teria sofrido por parte de um paciente durante um atendimento realizado em uma das clínicas odontológicas. A reportagem apurou que esses episódios não estariam ligados apenas a pacientes. Há casos até mesmo que os professores também seriam suspeitos de assediar as alunas. Segundo as alunas ouvidas, os casos de assédio sexual são recorrentes no curso de odontologia e a reportagem completa você confere em diariosm.com.br. E nós mostramos que criminosos foram detidos com uma grande quantidade de drogas aqui em Santa Maria. Jovens de 19, 20 e 21 anos foram presos e os adolescentes de 16 e 17 apreendidos por tráfico de drogas à noite de ontem na Rua Major Duarte. Ao todo foram apreendidos aparelhos celulares, LSD, substâncias sintéticas como comprimidos de MD, êxtase, também embalagens de cocaína e um líquido transparente semelhante a lança-perfume. Além disso, a polícia encontrou também uma caderneta com anotações dos valores de compra e também de venda. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate e você pode rever essa edição do Jornal do Diário de quinta-feira a partir das 9 horas da noite ou também através do YouTube. Uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital